E aí pessoal, beleza? Vamos discutir um pouco nesse vídeo sobre a descoberta do Brasil. Não é descoberta, não foi descoberta, a gente vai ver que esse termo está em desuso. E a chegada aqui e o encontro dos índios. E a gente vai ver que esse termo também é um termo errado, a gente usa errado, infelizmente, mas eles são, a gente vai ver que eles são seres autóctones, né? Eles são nativos, eles são ainda aborígenes, eles são ainda conhecidos como pré-colombianos, ou seja, quando os europeus chegaram aqui e impuseram a sua verdade, a sua visão de mundo, colocaram todos dentro do mesmo saco e todos acabaram sendo iguais. E a gente sabe que não, que os índios são diferentes em várias regiões, com culturas, com o jeito com a língua, né, enfim, com expressões. Nós temos aqui no Brasil a presença dos Tupinambá, principalmente dos Guarani, né, os Tupi-Guarani. Né, aqui ao sul a gente tem os G, enfim, os Caigangue. A gente tem uma diversidade indígena. Então, o que aconteceu, né, nessa vinda dos portugueses para cá? Por que eles não, no primeiro momento, como é que eles não fazem a exploração dessa região? O que levou eles a buscar outras coisas, a não ficar aqui? E um pouco também sobre como é que foi o processo de conquista da região e desenvolvimento nesse período que a gente vai conhecer como pré-colonial. Então fique ligado, não te esqueça, esse conteúdo está no meu canal prof.jairobrum lá no YouTube. E para isso, é muito fácil, tu vai aqui em cima, ó, e te inscreve no canal e fica por dentro, fica ligado em todos os arquivos que eu estou colocando ali, das nossas revisões de conteúdo, enfim, nesse momento que a gente está ficando em casa, nesse momento que a gente está, né, em quarentena, beleza? Não te esqueça de curtir também, porque isso é muito importante. Então vai aqui, ó, no íconezinho e curte nosso canal, porque só assim a gente consegue manter o canal vivo para ti. Vamos começar então a discutir um pouco sobre o tema e a proposta de hoje. Os portugueses consagraram-se por serem os primeiros povos a conseguirem fazer a expansão marítima. Os portugueses conseguiram reunir todas as características importantes para a formação do Estado moderno. O rei, com a sua força e influência, conseguiu unificar as terras com os nobres, conseguiu o apoio da igreja, por isso que a gente consegue ver nos navios a Cruz de Malta e principalmente o dinheiro da burguesia para poder fazer a expansão marítima. A chegada em Ceuta em 1415 inaugura para os portugueses o que a gente vai conhecer como Périplo Africano. Isso acontece logo quando a África passa pelo seu pior momento, justamente quando o Império de Songhai derruba o Império de Mali. E isso causa grandes transtornos, principalmente na região do Sahel, onde o intenso tráfico de mercadorias, tráfego de ouro, vinha do Ocidente para o Oriente. Para poder contornar a África no Périplo Africano, os portugueses instalaram feitorias, como vocês podem observar na imagem. As feitorias tinham uma característica muito forte de evangelização, pois estávamos no momento das missões, então nós estamos vendo um padre evangelizando esses fiéis. Nós temos um momento também do comércio, então será instalada uma administração portuguesa no local e principalmente nós estamos vendo muitos escravos sendo agrupados para venda como mercadoria para o Brasil e ainda a América do Norte. Como a gente observa, esse comércio era conhecido como comércio triangular. Esse comércio, então, se estabelecia entre a Europa, a África e o Brasil, assim como também a América Central e a América do Norte. Por isso, formava este triângulo no Oceano Atlântico. O africano era capturado por guerra e era transportado como uma peça, chegando à América e vendido e tornando-se, então, escravo. A gente não pode esquecer que havia escravidão também no continente africano, porém, a escravidão no continente africano não tem nada a ver com essa escravidão que nós estamos estudando agora, que se chama escravidão moderna. Como vocês podem observar, existe um alçapão e nele apenas comida e um pouco de ar durante o dia se passavam então nesses navios e faziam com que essas pessoas sobrevivessem. A grande maioria morria justamente pelas más condições
existentes nesses navios que eram chamados de tumbeiros ou ainda de navios negreiros. Esses corpos, então, ao morrer, eram atirados ao mar e esses que sobravam chegavam no Brasil e de maneira muito animalesca eram tratados limpos e colocados à venda. Como vocês podem observar, o navio, a organização do navio, então homens ficavam bem embaixo, mulheres e crianças ficavam mais acima. Esses navios levavam cerca de 3 ou 4 meses para chegar no Brasil e isso causava muita dor, num sentimento que só aqui no Brasil, pela existência dessa palavra saudade, nós vamos ter. Mas não podemos esquecer que esses africanos vão desenvolver aqui no Brasil um processo de resistência muito forte, que em outro momento nós iremos ver os tipos de resistência que os africanos vão desenvolver no Brasil. Ao chegarem no Brasil, os portugueses irão desenvolver então toda a sua imposição cultural e religiosa às populações que aqui viviam, populações conhecidas como autóctones ou ainda populações aborígenes, que vão ser vulgarmente chamadas de índios. Por quê? Porque quando Colombo chega ao Brasil, melhor dizendo, quando Colombo chega à América, ele avista então essas populações aborígenes e despreza toda a diversidade indígena e diz que havia chegado às Índias. Para que se tenha uma ideia das diferenças culturais e concepções de mundo existentes entre os europeus e os índios, era muito fácil em observar. Por exemplo, os europeus tinham um rei, uma realeza que mandava em seus súditos e por isso então o poder era hierárquico. Já para a concepção dos tupinambás, que tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes no litoral brasileiro, era possível que eles estabelecessem relações entre a cultura, religião, etnia e língua e formassem uma identidade, significando a significância afetiva dessa população se dava pelo ancestral que era místico e por isso então essa diversidade cultural vai ser suprimida pela força da imposição cultural europeia e portuguesa. Isso nós vamos chamar de alteridade. Isso mesmo, meus queridos, alteridade. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre este termo e sobre o que significou isso para as populações indígenas do nosso continente, do nosso Brasil. E aí, gurizada? Então vocês podem estar se perguntando, bom, mas e aí? O professor Jairo falou no início do vídeo que os portugueses não tinham. Por que os portugueses não tiveram intenção em ficar no Brasil? Os portugueses que fizeram todo o périplo africano e contornaram o cabo, né, ali conhecido como Cabo das Tormentas, né, e que já haviam chegado lá no Oriente, nas Índias, justamente nas Índias, já haviam chegado com Vasco da Gama. Os portugueses estavam preocupados em o quê? Em obter especiarias, algo que desse a eles o exclusivismo econômico, para que eles ganhassem muito dinheiro na Europa. E pela descoberta que eles tiveram aqui no Brasil, da descoberta não, né? Pela chegada no Brasil e percepção de que não havia nenhum tipo de produção nesse sentido, porque as populações, a cultura indígena não pressupunha produzir esse tipo de especiarias, eles então não se interessaram no primeiro momento e foram em rumo às Índias, estabelecendo aqui, assim como na África, alguns entrepostos econômicos conhecidos como feitorias, aqueles que eu falei no vídeo também, que vocês devem ter observado ali, entrepostos que pregavam a fé cristã, estabeleciam uma relação administrativa e também faziam o comércio de escravos nessas regiões. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, dá um likezinho aí para ele. Se for bom demais o vídeo, inscrevam-se no canal, porque tem outros que vão sair, e divulguem pra galera, tá? Para o pessoal ficar sabendo como é que funciona, como é que vai ser os nossos estudos daqui para diante, certo? Vou postar mais 2 videozinhos lá na Iônica explicando do trabalho que eu propus a vocês.
tá bom? Um grande beijo, passem bem, não esqueçam, hashtag fica em casa, lave as mãos, vamos se cuidar, daqui a pouco a gente está de volta, daqui a pouco a gente está em sala de aula de novo, tá bom, gurizada? Aquele abraço!